Apocalipse, capítulo 21, verso 10. Antes de iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração, mais uma vez. Querido e amado Senhor, mais uma vez nós nos despimos, ó Senhor, diante da Tua palavra e confiamos, ó Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, para que assim, mais uma vez, nos capacite, nos dê ouvidos, ó Senhor, para ouvir, nos dê corações para acolher a Tua palavra. Mais uma vez nós nos colocamos na Tua dependência, ó bendito Espírito Santo. Dependemos, ó Senhor, de Ti e pedimos que, na medida que a Tua palavra vai sendo aberta, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque de fato nos reunimos com este objetivo, glorificar ao nosso Senhor Jesus. Então, mais uma vez, te pedimos que a Tua palavra possa nos conduzir, ó Senhor, na glorificação de Cristo, na honra, na glória dEle mesmo. Te pedimos, ó Espírito Santo, que faça isso mais uma vez. Nosso coração já é agradecido por estarmos reunidos em volta da Tua mesa. Somos gratos ao Senhor pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, em se mostrar a cada um de nós. Então, mais uma vez, confiamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor utilize da Tua palavra conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos. Por amor do Teu próprio nome, é que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ler aqui uma sequência de textos e peçamos a ajuda do Senhor dentro do assunto que temos partilhado, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós dividimos esse verso de Efésios 2, verso 10, nós dividimos em duas partes. A primeira, nós vimos aquilo que somos nele, somos obra das suas mãos. E a outra parte do verso, então, um caminho para andar. Então, não somente aquilo que somos nele, mas o caminho que ele preparou, que devemos andar. Então, guarde isso. Não é apenas compreender o que somos, mas é andar neste caminho preparado por ele. Essas duas coisas estão divididas naquele verso. Então, já vimos um pouco o que nós somos. E isso fala muito, então, do caráter. E agora, com a ajuda do Senhor, nós vamos verificar este caminho que devemos andar. Então, que o Senhor nos ajude, e vamos ler uma sequência de versos, né? E que o Senhor possa, mais uma vez, falar aos nossos corações. Então, vamos aí ao verso 10 de Apocalipse 21. E me transportou em espírito até uma... Desculpa, irmãos. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade. Veja essas expressões que nós vamos destacar aí. A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então vamos guardar essa expressão aí. A santa cidade, esta Jerusalém. Então, essa visão de João, como está aí, João foi transportado em espírito até uma grande e elevada montanha, como que realmente uma visão celestial e uma visão do alto,
perspectiva desta cidade santa da parte de Deus. Então guarde isso por enquanto. Uma visão do alto, não é? Já que o tema principal é o supremo propósito de Deus, ou o propósito de Deus e as suas implicações. Então não há como tocar nesse assunto sem colocarmos atenção nessa ótica de Deus sobre todas as coisas. Aquilo que a Bíblia vai chamar de visão espiritual. E com a ajuda do Senhor queremos tocar isso de maneira prática, não é? Então vamos guardar essas expressões aí. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o verso 22 e 23. Então, esses textos, irmãos, que nós estamos citando, eles vão formar um conjunto. E na medida que eles vão formando um conjunto, eles também estão formando uma ideia e um pensamento. É claro que nós não queremos estar satisfeitos nem com a ideia somente, e nem somente com o pensamento. Mas quando nós abrimos a palavra, é necessário que os textos formem uma ideia e formem um pensamento sobre o que estamos falando. E em cima disso, o desejo então é que o Senhor lance luz e revele então a realidade espiritual disso. Como foi lembrado hoje no tempo da mesa. A mesa é um termômetro da revelação de Deus e de quanto nós temos de realidade espiritual no que concerne a vida coletiva, na vida de uma assembleia. Tudo que nós queremos nesse tempo é conduzir os irmãos, com a ajuda do Senhor, a uma experiência viva e real sobre essas coisas. Porque tudo que o Senhor deixou é realmente prático e palpável na vida, então, de comunhão de uma assembleia, ou na experiência de uma vida local. O Senhor não escreveu nada para ficar suspenso. Tudo que Ele escreveu aqui para nós, em letras aí que pode ser conhecida por nós, seres humanos. Então, tudo que Ele escreveu é para que nós tenhamos a realidade e a experiência de vida sobre aquilo que Ele escreveu. Então, o Espírito Santo vai formando um pensamento e nós temos que seguir por ele. Então, devemos colocar, sim, a nossa atenção na leitura da palavra, mas suplicando ao Espírito Santo por revelação. Então, a mesa, de fato, na experiência da vida de comunhão da igreja, ela é um termômetro muito importante para nós. Então, é a mesa que nos prova a todo tempo, nos mede, né? Porque é o Senhor que está ali. Ele é o padrão, Ele é a medida, Ele é o varão. Então, ela atesta sempre os nossos corações, né? À luz dessa centralidade do nosso Senhor Jesus. Então, observe o quanto essa mesa fala daquilo que é central. E faz com que nós venhamos voltar os nossos olhos para aquilo que é o centro da devoção e do coração de Deus. Para que, aos poucos, o Espírito Santo, pela palavra, vai nos tirando de cena e colocando o Senhor no centro de todas as coisas. Porque isso não é automático. Da parte de Deus, isso é sim. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do universo, Ele é o centro da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Mas o Espírito Santo vai trabalhando em nós pacientemente para que, de fato, Ele seja colocado no centro da comunhão, no centro das nossas vidas, nas nossas experiências particulares, para que Ele seja realmente entronizado. Os irmãos compreendem isso? Entronizado Ele já está. Mas Ele deseja ser entronizado entre nós, ocupar o seu lugar que é devido, o lugar que Ele já está. Não é? Então, a nossa tendência é sempre nos colocarmos no centro de tudo que Deus fez e faz. Mas o trabalho do Espírito Santo é nos tirar do centro e colocar Cristo no centro da obra de Deus. Então, quando nós começamos a ver isso, aí nós começamos a andar nos caminhos dele. Caso contrário, nós estamos ainda andando nos nossos caminhos. Não é? Então, esse é um grande trabalho do Espírito Santo, nos tirando de cena e colocando aquilo que é central.
Por isso que a mesa tem um lugar importante na comunhão. Porque toda vez que ela é posta, ela está falando isso. Ela está mostrando isso para todos nós. Não é? Olha, queridos irmãos e irmãs, o centro da obra de Deus não são vocês. O centro da obra de Deus é Cristo. Não é? É isso que a mesa fala. É isso que ela mostra. Então que o Senhor nos ajude, porque esse assunto toca a visão celestial. E nós devemos sempre ir aos pés do Senhor e fazer perguntas a Ele. Senhor, será que realmente eu toquei algo daquilo que é a visão celestial? Será que eu toquei algo mais profundo do propósito eterno de Deus? Então, na medida, irmãos, que nós vamos tocando coisas práticas, estas perguntas, elas serão respondidas não só no ensinamento, mas na experiência. Reunião passada, nós começamos a reunião fazendo uma pergunta, se é que os irmãos se lembram. Quanto eu e você temos da realidade do corpo de Cristo? É uma pergunta que, se nós fizermos aí aos nossos corações e permitir o Senhor examinar profundamente, talvez nós vamos ficar aí um tanto constrangidos. Porque a resposta, a melhor resposta, não é de forma de doutrina, mas é de forma experimentada. O quanto da realidade do corpo de Cristo, o quanto há de realidade no corpo de Cristo, para os irmãos e para as irmãs. O quanto a mesa é real para os irmãos e para as irmãs. Porque não tem como falar do corpo de Cristo e não falar da mesa. Essas duas coisas caminham juntas. Então, se a mesa está no lugar de supremacia, será que nós estamos dispostos a pagar o preço para permanecer em união? Lembre-se de Efésios 4, o versículo 3. Preservar a unidade do Espírito. Esse é um dos assuntos práticos. Vai demandar o quê? O quanto da realidade, não o quanto da doutrina nós temos do corpo de Cristo. O quanto da realidade espiritual temos do corpo de Cristo. Porque daí o Senhor está falando que nós devemos andar por esse caminho. E nesse caminho o Senhor vai requerer algo. E este algo é preservar aquilo que Ele fez. Bom, preservar essa unidade do Espírito demandará nas nossas vidas nossos interesses pessoais. Porque por tão pouco nós resolvemos deixar o corpo de Cristo, a casa de Deus, a comunhão dos santos. Então essa é uma experiência, pode ser negativa, não é? Então significa que a minha vida, os nossos problemas, nossas afeições e tudo mais se tornaram maior do que a mesa, maior do que a realidade do corpo de Cristo. A cruz, tanto ouvida e compreendida, vai se tornar ou não uma experiência na vida coletiva. Então, se nós nos afastamos por causa dos nossos problemas, ou dos nossos afetos, seja o que for, então o problema em si, as coisas, se tornou maior do que o Senhor, na experiência, certo? Colocamos aquilo acima da mesa, acima do Senhor. Então essa é a experiência da vida coletiva. Por que tantos irmãos abandonam a comunhão por nada? Na maioria dos casos, irmãos, na maioria dos casos, o abandono é por coisa superficial. Se nós tocássemos a realidade da mesa e do corpo de Cristo, por que motivo deixaríamos a comunhão? Tem algum motivo? Você fala assim, eu tenho sim, então Ele é maior do que o teu Senhor. E a cruz que devemos tomar e seguir não é ainda a realidade, pode ser em partes. Então, por qualquer coisa, deixamos a comunhão. E se nós formos bem fiéis aí à questão dessa centralidade do Senhor, da obra, do sacrifício e da mesa, basicamente, não há nenhum motivo para deixar a comunhão.
A não ser que nós estejamos num ambiente totalmente de heresia, de difamação, de contrariedade à palavra de Deus. É claro que nós não estamos falando de um ambiente assim, né? Nós estamos falando de um ambiente que professa a Cristo como Salvador, como Senhor, fala da sua obra, crê no seu sacrifício, né? Nós estamos falando desse ambiente, seja onde ele for. E quantos abandonaram o corpo de Cristo? E você vai investigar por quê? Por motivos bem menores do que o nosso Senhor. Então, esse motivo se tornou, neste momento, maior. Mas, irmãos, cadê eu tomar a cruz e seguir o Senhor? Porque nós estamos reunidos aqui, por quê? Porque você gosta do seu irmão? Por gosto? Porque o lugar é bom? Qualquer uma dessas coisas pode ser um impedimento. Nós não reunimos por causa disso. Você reúne por causa dos seus afetos, por preferência, por causa da sua família, da sua casa? Por que você reúne? Se for por qualquer um desses motivos, é bem provável que uma hora ou outra deixaremos a comunhão, porque o Senhor está abaixo dessas coisas. E qualquer desavença, porque há desavença, se nós falarmos que não existe desavença e desentendimento entre irmãos é uma mentira, porque nós somos pecadores e existe. E então vamos deixar a comunhão por causa das diferenças? Então as diferenças, as desavenças, as preferências se tornaram o quê? Maior, não é? Maior do que o Senhor. Então essas são as implicações e as respostas no aspecto prático. Eu não gosto daquele irmão, não gosto do jeito do outro, então podemos todos nós pegar e deixar tudo. Porque nunca encontraremos nenhum lugar com o nosso jeito, com o nosso gosto. Até mesmo algumas diversidades de entendimento da palavra de Deus não são motivos. Então, toda vez que isso ocorre, nós estamos colocando estas coisas que citamos acima do que da mesa do Senhor. Então, essa unidade do Espírito, do corpo de Cristo, não é tão real assim. Porque se fosse, não iríamos abandonar, pagaríamos o preço, tomaríamos a cruz, por causa do Senhor, não por causa do seu irmão, mas por causa do Senhor. Então, essas são as implicações, que são provadas, vividas aonde? Na igreja do Senhor. Então, na reunião passada, vou repetir, dividimos em 3 partes, sobre aquele versículo 10 de Efésios 2. Lembra-se disso? 3 partes. Eu havia dito para os irmãos não perderem isso de vista. Certo? Porque Apocalipse ali já relatou a respeito da cidade santa, Jerusalém. Então está claro que Apocalipse está falando da igreja como um todo, certo? A Jerusalém celestial, a cidade santa. Então nós dividimos em 3 partes ali, criados, lembra dessa palavra? Criados em Cristo Jesus. Então, por um lado, como indivíduos, nós somos criatura dele, como indivíduos. Não foi ele que criou, ele não é o criador, então ele que nos criou. Né? Os que estão em Cristo, nova criatura é, ou algumas traduções, nova criação. Então, indivíduos são criatura dele. Fomos feitos por ele. Esse é um lado. Qual o outro aspecto do poema? A igreja é o seu poema, também criado por ele. Então, ele criou esse poema, a igreja, a noiva do Cordeiro. E o que mais? Um terceiro ponto. Todas as suas assembleias pertencem a ele. Essas 3 coisas são importantíssimas. Fala da mesma coisa, né, entre aspas, do que o Senhor fez? Sim. Mas é importante fazermos essa distinção, porque há aspectos que são particular do indivíduo. São aspectos que são demandas do Senhor para todo o corpo de Cristo. Mas existem aspectos que são demandas do Senhor para as suas assembleias. Então, nem a igreja é nossa, nem as assembleias são de homens, não é?
e nem nossas vidas pertencem a nós mesmos. Somos dele, a igreja é dele e as assembleias são dele. Ele, pelo Espírito Santo, forjou e formou, irmãos, guarde isso, cada uma das suas assembleias. Aquilo que a Bíblia chama das igrejas de Deus. Não é a igreja de ciclano, não é de fulano, não é de ninguém. Continua com o mesmo princípio e base. Elas repousam sobre a rocha, mesmo sendo as assembleias do Senhor. Essas três coisas nós precisamos manter, para termos uma boa experiência da vida de comunhão dentro do propósito de Deus, né? Então aqui estamos nós, né, como sendo parte das suas assembleias. E nós vimos algo aqui em Apocalipse mesmo, a respeito das igrejas de Deus. 7 igrejas são citadas, 7 assembleias. Então elas representam de alguma forma todas as assembleias, que são guiadas, que foram seladas por quem? Por homens? Por mãos de homens? Não. Elas foram seladas pelo Espírito Santo, porque é Ele que fala a cada uma delas. É o Espírito Santo que põe a mesa e sela a realidade espiritual de uma comunhão. Não é? Assim como o novo nascimento do indivíduo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, quando põe a mesa do Senhor, ele sela que ali o Senhor deu início a uma de suas assembleias. Certo? Porque a mesa põe tudo no centro e na sua ordem. Então é a primeira coisa que o Espírito Santo faz. Ele introduz a sua mesa, porque ali ele está colocando aquilo que deve ser o centro de todas as assembleias. Então, quando ele faz isso, ele está selando, porque ele está falando, aqui está o lugar de preeminência, de glória do cabeça. Então, a mesa é posta. Então, não é só uma questão de estar junto, ou de se reunir de qualquer forma, para que ali seja um lugar em que o Senhor possa ser honrado e glorificado. Então, ele começa por aí. Ele começa por aí. Por isso que o texto que foi hoje lido, de 1 Coríntios capítulo 11, ele tem um lugar muito especial naquela carta de 1 Coríntios. E ele deve ter um lugar especial para nós, como assembleia, para as outras assembleias. A carta de 1 Coríntios, aqueles irmãos cheios de problemas, cheios de divisões, cheios de contendas, cheios de preferência. Então, Paulo vai falar sobre a mesa ali, como que colocando o centro de toda aquela bagunça entre os irmãos, para que eles de fato compreendessem a realidade espiritual do corpo de Cristo e cessasse toda aquela confusão, toda aquela bagunça. Como aqui está a mesa do Senhor, é com Ele que temos comunhão. Não é por preferência, não é por gosto, mas aqui está a mesa do Senhor, como que colocando tudo no seu devido lugar e centro de todas as coisas. E aí nós vamos ver que Paulo está estabelecendo o que ali? Uma verdadeira comunhão, baseada na obra e no sacrifício, na pessoa e na obra de Cristo. É isso que ele está fazendo ali. Para depois ele falar então das coisas, dos dons, dos serviços, né? Então ele vai organizar desta forma, por aquilo que deve ser central. Então, guarde bem esses versos e tudo isso que falamos até agora. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Veja essa expressão, outra expressão importante, Monte Sião. Hoje foi lembrado o Salmo 102, uma irmã leu a respeito do Monte Sião, né? Esse monte que foi o lugar da edificação do Senhor. O Senhor resolveu edificar ali o lugar para a sua morada. Foi ali que Davi conquistou, né, o Monte Sião para a construção da Jerusalém, o lugar que seria da habitação de Deus, da presença de Deus. Veja quanto isso é importante e tem significado para nós, não é? E para cada uma das assembleias. Então, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, então ele já está explicando o sentido da Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, porque aquela era uma figura, apenas uma sombra,
da realidade espiritual, Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Veja essa outra expressão também, então, muito significativa para nós. A universal assembleia. Veja essa palavra, assembleia aqui. Aqui se refere a todos aqueles que estão ligados no corpo de Cristo. Todos os que creram no Senhor, todos que creram, eles foram batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Certo? Então, esses daí formam, de modo geral, a universal assembleia. Olha que palavra bonita, né? O Espírito Santo está usando aqui. Ele nem usa aqui a palavra igreja, mas é o sentido, na carta aos Efésios, da palavra igreja, assembleia. Então, o que ele está fazendo? Colocando todos aqueles que creram no corpo de Cristo. O Senhor não poderia deixar todos que creram de maneira avulsa? Você já pensou sobre isso? Eu sei que talvez essas coisas sejam simples, né? Mas creio que o Espírito Santo pode trazer algo ao seu coração. Se a questão fosse só salvar indivíduos, então o Senhor salvaria indivíduos e não falaria nada sobre isso. Viva aí os indivíduos avulsos, cada um seguindo seu caminho. Mas o que o Espírito Santo faz logo após nós crermos no Senhor? Ele vai nos batizar no corpo de Cristo. Como que vocês agora são dependentes. Vocês não são mais independentes. Porque o propósito de Deus fala desse povo, que o Senhor fez e chamou para Ele, não para nós. Então, somos batizados aí no corpo de Cristo. Todo cristão pertence ao corpo de Cristo. Agora, os textos vão refinando esse assunto. Bom, esse é um fato verdadeiro. Mas nós queremos tocar a experiência, né, desta realidade, de vivermos a vida de comunhão. Então temos o fato, mas a experiência virá então na comunhão uns com os outros. Aonde nós vivemos, aonde nós congregamos, aonde nós pagamos o preço. A experiência virá aí, da vida de uma assembleia. Não é? Como que vamos partir o pão com todo o corpo de Cristo? A experiência vem quando a mesa é colocada em uma assembleia. Então, a partir daí, o Senhor vai trazendo essas realidades para nós. A realidade da palavra, a realidade do Senhor, a realidade da cruz, que opera em cada um de nós. Não é? Então, a universal assembleia, verso 23. E igreja, então agora ele usa aí essa expressão e essa palavra igreja, dos primogênitos, falando de todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, aí da nova aliança, os primogênitos arrolados no céu. Então veja isso, todos nós estamos então no corpo de Cristo, somos os santos de Deus, pertencemos a Ele. Mas aonde está a experiência disso tudo? Onde está a realidade disso tudo? Não estar em saber, mas estar em andar. Em andar. Vamos à carta aos Efésios agora, no capítulo 2. Abra lá comigo. Efésios capítulo 2, o verso 9 e 10. Então está assim. Vamos ler a partir do 8. Esse texto já foi lido, vamos ler novamente. Capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Está assim. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora veja novamente, então, o termo aí. E veja como os textos estão formando, como falamos, uma ideia. E, em seguida, o Espírito Santo tentando formar em nós um pensamento sobre isso. Então, veja que os textos estão refinando. Qual o assunto? O assunto da cidade santa. Na verdade, nós começamos pelo final. Não é? Poderia ser feito outro caminho. Começamos pela consumação de todas as coisas. Não é?
a cidade santa, a Jerusalém celestial nas palavras de Hebreus, certo? A universal Assembleia de Deus. É assim que ele vê. Então, agora, na carta aos Efésios, essa palavra se torna já mais específica. Para que pela igreja, e a palavra aqui é Assembleia. A ideia desse versículo seria assim, por intermédio da Assembleia. Viu? Está vendo como que o assunto do propósito de Deus também já vai tomando um rumo certo? Você está vendo como o propósito de Deus não é a sua vida individual? E sim a nossa vida como igreja no corpo de Cristo? Né? Então o propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas é nos colocar no corpo de Cristo, como igreja do Deus vivo. E a palavra então aqui é assembleia, por intermédio de uma assembleia. Bom, Paulo está escrevendo aqui para quem? Para uma assembleia, para esses irmãos de Éfeso. Então não é eles que vão ter de primeira mão um chamado para experimentar a vontade de Deus entre eles? Claro que é. De primeira mão são eles. Paulo está falando a eles como assembleia. Ele está falando assim, isso aqui está disponível para vocês. Então é por meio da igreja, é por meio essa assembleia, outras assembleias, por meio desta aqui que Paulo está escrevendo essa carta. O que vai acontecer por meio de uma assembleia? Preste bastante atenção nisso, irmãos. Não vai acontecer por meio de um indivíduo, mas vai acontecer por meio de uma assembleia, ou por meio de uma das igrejas, na experiência que nós podemos ter. Não por meio de um indivíduo. Isso vai por abaixo de tantas coisas estranhas. A supremacia de homens, a elevação de homens. Não tem lugar para isso. Tem lugar para o corpo de Cristo. E aqueles que servem o corpo de Cristo. Não tem lugar para a preeminência de homens. Viu quantas implicações tem em coisas tão simples, por um lado? Quantos problemas cessariam na casa de Deus, tendo uma compreensão clara do que é a igreja de Cristo? A disputa, a preferência, não é o que ocorria em Coríntios? Eu sou de Apolo, outro é de Cefas, e outro preferia Paulo. Então, por isso que Paulo vai chegar no meio da carta e falar sobre a mesa. Não há lugar para disputas, mas há lugar para servirmos ao Senhor na edificação do corpo de Cristo. Há lugar para servirmos aqui uns aos outros como assembleia, para testemunho e do nome do Senhor. Nós não servimos pelos nossos próprios interesses pessoais, mas pelos interesses do Senhor. Então, para que pela igreja multiforme, veja aí, a diversa forma de Deus seja conhecido, a multiforme sabedoria de Deus vista, tocada, experimentada na comunhão uns com os outros, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então aí está. Este assunto deveria ser o motivo da nossa busca. Esse assunto do propósito de Deus deveria mover os nossos corações, porque disso depende toda a nossa vida. Nossa vida familiar, nossa vida de comunhão, nossa vida como assembleia. Porque é a vontade que foi estabelecida por Ele antes da fundação do mundo. Ela não nasceu no tempo, ela não nasceu nos nossos corações, ela não nasceu na ideia de um homem, de criar algo, de formar um ajuntamento. Ela nasceu no coração de Deus. E como filhos de Deus, irmãos, filhos de Deus, isto é que deveria mover as nossas vidas. Isso deveria ser o centro dos nossos interesses. Porque como filhos de Deus, e Deus o Pai tem um eterno propósito
Então, o que você pensa sobre isso? Deveria ser de suma importância para todos nós. Nós somos filhos de Deus. E descobrimos que o nosso Pai tem um eterno propósito, um plano eterno, uma visão celestial. E nós, como filhos, ficamos intactos. Não me importo com isso. Isso não é de grande valor. O que mais um filho deveria almejar com relação ao seu pai? Conhecer a vontade do pai, não é? E o que mais iria satisfazer o pai? Um filho que tem o interesse pela vontade do pai. Então se torna estranho quando nós, como filhos de Deus, não somos despertados por um assunto como este. Somos filhos, nosso Pai Celestial tem um propósito eterno. Então isso é de suma importância. É isso que vai colocar o prumo nas nossas vidas. É isso que vai nortear a vida de comunhão de uma assembleia. Os irmãos estão acompanhando com a ajuda do Senhor? Porque aos poucos o Espírito Santo está simplesmente tirando todas as nossas vidas do centro das coisas. Nós não somos o centro da importância de Deus. O centro da importância de Deus é o seu Filho, em primeiro lugar. E sim, junto com o seu Filho, o centro da importância de Deus é a igreja, ou uma assembleia, e não sua vida em particular. Viu como isso faz toda a diferença? Nem nossa casa, nem nossos filhos ou filhas, todos têm que estar envolvidos naquilo que é a vontade de Deus. E é assim que o Senhor vai trabalhando no nosso coração egoísta, que a todo tempo nós nos colocamos então no centro da obra de Deus. E o centro da obra de Deus é Cristo e a igreja. Não é Cristo e a sua casa, não é Cristo e a seu filho, não é Cristo e o seu irmão preferido, não é. Não é Cristo e o seu mensageiro ou pregador preferido. Não é Cristo e o seu serviço na casa de Deus que você prefere, mas é Cristo e a igreja. E nós só estamos aqui como servos e servas, a dispor dos interesses dele, para o testemunho da glória dele. E aqui estamos nós, para preservar a unidade que é dele, a unidade do Espírito. Então, quando nós vemos isso, nós começamos, de fato, a negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir junto com os nossos irmãos. Na diferença, na luta, nas intrigas, muitas vezes, né? Mas tem algo em vista, tem um foco em vista. Irmãos, tem um nome muito mais superior do que o nosso nome. Do que qualquer tradição familiar. Lembro de um irmão que ele falava assim, ele falava do meu sobrenome. Ele falou, esse nome aí tão chique aí, ó, não serve para nada. Kuchenbecker. Você não tem valor nenhum, Senhor. Não adianta preservar nada. É isso mesmo. O que nós preservamos? Nosso sobrenome? Nossa tradição familiar? Só há um nome. Só há uma única igreja que o Senhor está edificando. Então o Senhor precisa falar profundamente aos nossos corações. Profundamente. Só assim serviremos ao Senhor adequadamente. Porque os nossos interesses não estão no centro. Mas o Senhor está ali. E zelamos pelo nome dEle. Aí sim. Aí quanto mais luta, mais diferença, mais nós nos apegamos. Mais nós perseveramos na comunhão. E não deixamos o Senhor. Então, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Mateus capítulo 16.
Mateus capítulo 16, o verso 18. Vamos ler aí o verso 16 a 18. Respondendo Simão Pedro, que o Senhor havia feito a pergunta aí para os discípulos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor havia feito a pergunta para todos que estavam ali e depois para os seus discípulos. Quem o povo está dizendo que eu sou, o Senhor Jesus? E ele faz a mesma pergunta para os discípulos. E Pedro então dá essa resposta. E os irmãos sabem que aqui em Mateus é a primeira vez que a palavra igreja é utilizada pelo Senhor, certo? Mas quando nós olhamos aqui, não tem tanto corpo de doutrina sobre a igreja aqui. Mas a base está aqui. Quem trouxe o maior corpo doutrinário sobre a igreja, não há dúvida, que é o apóstolo Paulo. Não há dúvida sobre isso. Não é? Ele que escreveu 13 epístolas, que estão abarrotadas de ensinamento e doutrina a respeito de Cristo e do corpo de Cristo. É por isso que ele é chamado de ministro ou apóstolo das igrejas ou dos gentios. É por isso que, nesse sentido, o apóstolo Paulo exerceu um serviço de apostolado que não está presente hoje. Porque ele realmente estabeleceu da parte do Senhor muitas assembleias. Ele introduziu, sem dúvida, muitas igrejas que iniciaram na comunhão, na casa, naquelas localidades. Então, Paulo é o apóstolo, ministro da parte de Deus, e formando aquelas diversas, então, localidades. Hoje, ninguém sai aí formando igreja. Não existe esse encargo de apostolado. Ninguém tem essa autonomia, esse direito de sair formando igrejas por aí. Paulo foi incumbido de trazer essa realidade. Por isso que o apostolado de Paulo ele é específico. Hoje, que tipo de apóstolo nós temos? No sentido de apostolado, o quê? Enviado para anunciar o Evangelho. Esses são os apóstolos que são encontrados hoje. Então, eles saem de determinadas assembleias, é serviço, e eles vão como apóstolos para fazer uma coisa só. Não é fundar nada, não. Não é criar nada, porque tudo está criado. Mas é levar a palavra do Evangelho a outros, ou a outras assembleias. É isso que eles fazem. Então, apóstolos que vivem em assembleias locais, que vivem a experiência da cruz, da comunhão uns com os outros, que se vê como servos e servas, irmãos e irmãs, debaixo do Supremo Pastor, e eles são impulsionados pelos irmãos e pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para levar a palavra a outros. Então, nós temos esse sentido e serviço ainda presente em nossos dias, apóstolo, para ministrar a palavra, para a edificação do corpo de Cristo, no geral. Então, eles são incumbidos para isso. Então, esse serviço é presente nos nossos dias, mas não de sair fundando, criando igrejas. Essas são estabelecidas sem mão de homens. Elas são estabelecidas pelo Senhor. Como nós falamos, quando o Senhor, então, coloca essa mesa aí. Não tem mão de homens fazendo isso, mas é uma obra do Senhor que Ele realiza em nossos dias. Então, nós temos a primeira vez a palavra igreja aí, mas não temos todo o assunto envolvido. Mas sobre essa igreja, então, há uma base, e a base é esta grande revelação que foi confiada e dada a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma grande revelação, certo? E sobre esta revelação, então, veja aí como o Senhor está pondo as coisas no seu devido lugar.
Está vendo sobre o que o Senhor vai edificar a sua igreja? As suas assembleias? Sobre qual fundamento o Senhor coloca as suas assembleias? Todas elas, por mais diferentes que elas sejam. Sobre esta base. Qual é a base? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele colocou aquilo que é central no centro. Viu como não há lugar aqui para o homem, mas há lugar para o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele vai seguindo o verso sobre esta revelação. O verso 17 vai dizer, então, sobre isso. E o verso 18, então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. A revelação aí, e a inspiração para Pedro, para que Pedro visse isso. Né? E sobre essa, aliás, verso 17 ainda, quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí nós temos o verso 18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha, é a ideia aí, edificarei, então aqui está a palavra, a minha igreja. Sobre esta revelação, Deus mesmo edificaria a sua igreja. Viu? É a sua igreja. Então, com que finalidade temos comunhão? Por que caminhamos juntos? Por que pagamos o preço? Para a edificação da igreja dele. Está vendo como uma assembleia local não pertence a ninguém, mas ela pertence ao Senhor? São dele. Né? São dele. Então, a outra expressão aí, que nos ajuda bastante, sobre esta rocha, Cristo mesmo, e sobre essa revelação, então, edificarei a minha igreja. Salmo 111, que nós já lemos, queria ler novamente. Abra lá comigo. O verso 1 e depois o Salmo 149. Então veja o verso 1 aí. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos. Veja essa palavra, na companhia dos justos. Ele está falando do que? De comunhão. Na companhia dos justos e na assembleia. Aqui a assembleia ainda está no singular. Na assembleia. Né? Na companhia dos justos e na assembleia. O que ocorre neste lugar? Veja novamente o conjunto. Veja o que o salmista está fazendo e falando, porque ele está adorando o Senhor. Certo? Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Na companhia dos justos e na assembleia do Senhor. Olha o Salmo 149. Novamente, a expressão de louvor e de gratidão. Por quê? Porque o Senhor está alcançando sua vontade. Aonde? No meio ou na vida de um indivíduo? Não, ele está encontrando um caminho, na onde? No meio das suas assembleias. Ele está encontrando o caminho no meio do seu povo, encontrando ali lugar de adoração. Olha o Salmo 149, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor olha que termo bonito. Então veja como os textos que nós estamos lendo, estão formando uma ideia, né, trazendo harmonia a respeito, então, desse ensinamento. E trazendo para nós um pensamento. Está formando algo aí sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Deus. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Nós já falamos sobre isso. Você vê que nós iniciamos falando da Jerusalém, da santa cidade do Deus vivo, não foi? Mas aqui ele está dizendo que a Assembleia, ela pertence também aos santos. Não é bonito essa união dessas duas coisas? Isso não fala tanto dessa vida piedosa, dessa vida de união de Cristo e a igreja, do propósito de Deus que é Cristo no seu lugar de primazia, mas não só isso, e a igreja, corpo de Cristo.
Então a assembleia dos santos, as igrejas dos santos, que adoram, que glorificam o Senhor, que zelam pelo nome do testemunho do Senhor, que guardam sua palavra. Vamos para Isaías 4, um outro verso. Abra lá comigo, Isaías 4, o verso 5. Vamos ler o 4 e o 5. Está assim, verso 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar Jerusalém da culpa, do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Veja aí a obra que o Espírito Santo está fazendo por intermédio da purificação que já iniciou com o sacrifício de Cristo, certo? Com o sangue derramado, com a provisão desse sangue do Cordeiro. Ele fez, então, purificação pelos nossos pecados. Veja o verso 5. Veja essa palavra aí. Criará. Não é significativa essa palavra? Dentro do que estamos examinando? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criará o Senhor sobre todo, olha o Monte Sião aí. Seria coincidência a citação do Monte Sião? Do monte? Olha o Monte Sião. Se você ler depois, nós vamos fazer isso, não hoje, Salmo 133. Olha como é bom e agradável, agora já fala de experiência. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso. Então ele vai descrever a figura do sumo sacerdote. Mas ele também vai descrever que é como o orvalho. De que monte? Então, irmãos, veja a beleza do pensamento de Deus nesses versos. O que Apocalipse falou? Da onde provinha, irmãos? Da onde provinha a visão que João está tendo? Do mais alto e elevado, o quê? Monte, não é? Salmo 133 vai apontar para esse monte. Qual é o monte mais elevado entre os montes de Sião? O Monte Hermon. É o lugar mais elevado. Então, Salmo 133 vai dizer, é como o orvalho de Hermon. Que o Senhor fale aos nossos corações, irmãos. Que o Senhor fale. É como o orvalho do Hermon. Ele está falando do frescor, da unção, do Espírito Santo que vai derramando. Irmão, nenhum daqueles montes na geografia, porque a Bíblia registra o Monte Sião, porque é o lugar em que Davi tomou ali e edificou Jerusalém. Esse é um lugar. Mas a geografia vai falar os montes, no plural, os montes de Sião. Porque você tem Hermon e você tem diversos montes. Irmãos, que figura é essa? Que ilustração é essa? Senão as assembleias do Senhor. Não tem outra explicação. A palavra sempre é coerente, irmão, sempre. Então é desse lugar, nós estamos falando de visão celestial. Nós estamos falando do propósito eterno de Deus. É daí que João está vendo a cidade santa, a Nova Jerusalém. Do Monte Hermon. O que o Senhor vai fazer com os discípulos após essa revelação de Pedro? E o Senhor fala assim, é sobre essa revelação que eu edificarei a minha igreja. O que ele vai fazer? Ele vai tirar Pedro, Tiago e João. E ele vai tirar daquele cenário todo contaminado ali. E vai levar eles para onde? Até o Monte Hermon. E o que o Senhor vai fazer? Ele vai se mostrar. Diante desses três aí, inclusive Pedro, ele vai mostrar quem ele é. Quem ele é. Ele vai mostrar a sua glória. A nuvem de glória.
Visão celestial. É daí, queridos irmãos, é daí. É partir do trono de Deus, desse monte, irmão, em que o Espírito Santo foi derramado sobre os montes. Os montes. Irmãos, aqui estamos nós, como parte de tantas outras assembleias do Senhor, providos por esta unção. Irmãos, é isso que trará a realidade espiritual do corpo de Cristo. É isso que faz florescer a vinha. É isso que faz florescer nossas vidas. É isso que transforma o nosso caráter. É isso que faz permanecermos juntos, irmãos, até o último dia. Aqueles montes ali seriam secos e áridos se não fosse o orvalho desse monte. Eles só florescem porque eles são dependentes do monte, irmão, e do orvalho que desce daquela geleira ali daquele monte. É ele que faz florescer os montes. O que fala isso? Dependência. Dependência do quê? Da visão de Deus. Então aquela névoa vai cobrindo aqueles montes, rega a terra e aqueles montes florescem ali. E dentro disso está ali, então, a Jerusalém, a cidade santa, o lugar que Davi tomou com os seus valentes. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, como o Espírito Santo é coerente com aquilo que ele escreve, né? Então aqui estão os textos, diante de nós. Diante de nós. Já vamos concluir. Então criará o Senhor sobre todo o monte Sião. Agora veja então, olhe bem para sua Bíblia. E sobre o quê? Todas as, veja esse termo aí. Suas de quem? De Deus. De quem são as assembleias? De Deus. Sobre todas as suas, de Deus, assembleias, no plural. Os diversos montes, as assembleias que são dele, governadas por ele, ministrada pelo Espírito Santo, que tem todo o aval, irmãos, de nos repreender, de nos disciplinar, mas também de fazer os seus elogios. Porque ele faz essas duas coisas. Quando você lê aquelas 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas, não faz? Ele repreende, mas ele também elogia. E assim ele edifica as suas igrejas, as suas assembleias. Mas, irmãos, quando a nossa visão não é clara do corpo de Cristo, como nós falamos no começo, muitas coisas se tornam maiores do que o Senhor. Até mesmo quando nós somos o quê? Repreendidos por Ele. Então, alguns que são repreendidos, desaparecem, nunca mais voltam. Então, a repreensão se tornou acima do Senhor. Porque o Senhor adverte, corrige, disciplina a todos quanto Ele ama. Então, por que nós sumimos quando temos uma repreensão? Por que reagimos como reagimos, queridos irmãos? Não gostei, se continuar assim não fico aqui. Por que a reação? Se a repreensão vem deste lugar, como orvalho, para a edificação. Não é uma questão pessoal. Irmãos, quando um irmão, uma irmã te adverte, não é pessoal. Só que nós entendemos isso. Talvez muitos, se tivessem compreendido isso, estariam, mas não estão. Porque tomaram para si uma repreensão que vem do Senhor, para os interesses do Senhor. Você vê a que ponto chega o nosso egoísmo, irmãos e irmãs. Os irmãos entendem isso. Isso é resultado do nosso egoísmo, porque nós tomamos isso como pessoal, e o Senhor está falando, não é pessoal, o meu interesse é coletivo. Foi assim que o Senhor repreendeu Pedro, duramente. Arreda-te, ou vai para trás, ou para trás de mim, Satanás. Dura repreensão de Pedro. Graças ao Senhor, Pedro não sumiu.
teve sua luta, negou o Senhor, mas ele perseverou. As repreensões não são pessoais, queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude muito nisso. É para a edificação do corpo de Cristo. E Ele faz isso em todas as suas assembleias, porque Ele usa da palavra para nos disciplinar. Quando nós não entendemos isso, quando nós falamos assim, então, não gostei, né? E fazemos aquela cara de criança mimada, que recebe a advertência e faz beiço, porque foi advertido pelo pai, não é assim que as crianças fazem, quando são corrigidos pelo pai? Então, estou de mal com o meu pai, né? E faz um beiço. Isso é atitude de criança. E nós temos a mesma reação. Algumas rebeldes vão falar assim, vou embora de casa, porque foi advertido. Mas isso não é atitude de maturidade, mas sim de meninos. Mas o Senhor sempre irá nos repreender, sempre irá nos advertir. Se a visão for clara do corpo de Cristo, nós vamos estar olhando para quem? Sim, o Senhor está fazendo porque não é pessoal, é para a edificação. E Ele precisa fazer isso, para o testemunho do nome dEle. Só para concluir, que nosso tempo já está passando, lembrei aqui do que nós falamos na quarta-feira com os irmãos, e nós citamos ali rapidamente 2 exemplos, e nós fizemos a pergunta assim, o que você faria? Né? Uma das coisas é quando o Senhor olha para os discípulos e fala assim, homem de pequena fé. E nós lembramos disso, e imagine se algum irmão chegasse para você e falasse assim, a sua fé é tão pequena. O irmão bateria o pé e ia embora, nunca mais voltava. Aí o irmão falou que minha fé é pequena. É assim que nós reagimos. A outra expressão que foi lembrada, outro relato, foi daquela mulher ali de Cananéia, que ela então foi atrás do Senhor, buscando o Senhor, e o Senhor falou o que para ela? O Senhor veio para o seu povo. Em outras palavras, o Senhor falou isso para ela, eu não vim para você. Eu vim para buscar e salvar o meu povo. O Senhor deu essa resposta. Né? E ela insistiu em permanecer ali, aos pés do Senhor. O Senhor estava para alimentar o povo dele. E ela vai falar então que ela estaria satisfeita, né, com as migalhas que caem da mesa do seu dono. Que os cachorrinhos se alimentam com o resto. Tipo, se tiver o resto, para mim, está bom. Mas ela já recebeu uma resposta ali que talvez nenhum de nós suportaria. Mas não só isso. Ela fala assim, sim, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Né? Então a mulher estava ali como realmente uma necessitada. Ela não estava melindrosa, mas ela estava sedenta pelo Senhor. E ela estaria satisfeita, então, com aquilo. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Né? Porque muitas vezes, por coisas tão pequenas, que nós ouvimos dos nossos irmãos, de um, de outro, para a edificação. Então, por isso, nós lembramos disso. O que nós faríamos? O que nós faríamos? Então, que o Senhor nos ajude a ver o propósito de Deus, ver a realidade espiritual do corpo de Cristo. Porque isso vai pôr em ordem as nossas motivações, isso vai trazer realidade à cruz. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, somos agradecidos pela Tua palavra. Nos guia, ó Senhor, no Teu ensinamento. Mostra-nos, Senhor, a realidade da Tua visão, do Teu propósito eterno. Se ainda não está claro aos nossos corações, revela-se a nós. Nós te suplicamos ao Teu Espírito, abra os nossos olhos. Destrói, Senhor, tudo aquilo que ainda é religioso, tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que é mecânico. Abra os nossos olhos, ó Senhor. Revela, Senhor, um pouco mais do Teu plano eterno, das glórias de Deus, da Tua vontade. Mostra-nos, Senhor, a realidade do corpo de Cristo.
pelo qual nós fomos chamados para andar de modo digno da tua vocação. Nos ajuda, ó Senhor, para que de fato o teu nome seja honrado e glorificado no meio da tua igreja. É o que nós te pedimos. Fala conosco, fala profundamente aos nossos corações. O Senhor nos leva à profunda reflexão das nossas vidas, dos nossos comportamentos, ó Senhor. Sonda o nosso coração, examina, Senhor, o que nos move, os nossos motivos, os nossos interesses, porque o Senhor conhece todo o nosso ser. O Senhor também conhece as nossas obras, com que motivação fazemos. Nos ajuda, ó Senhor, e guia-nos pela tua palavra. É o que nós pedimos. E é no teu nome que nós oramos. Amém.